Boa noite, gente bonita. Tudo bem com vocês? Espero que todos tenham tido um bom domingo. Hoje é domingo, dia... Gente, eu esqueço as datas. Dia 1º hoje? Não, é dia 2. Já é dia 2 de agosto. Meu Deus do céu, estamos em agosto. Acabou. Então, hoje vamos ler o capítulo 6 do livro Boa Nova, pelo Espírito Humberto de Campos, Irmão X, psicografia do Chico. Lembrando que esse livro foi escrito em 1940, se eu não me engano. Deixa eu só pegar aqui. Isso, 1940. Tá? Tem alguns aninhos, né? E vamos começar, né? Hoje achei mais fácil a página. E o capítulo se intitula, vamos primeiro nos harmonizarmos, agradecermos a Deus a oportunidade que estamos tendo de poder ler e analisar esse livro, que ele possa nos trazer esclarecimentos e nos aproximar cada vez mais de Jesus, da espiritualidade, melhorando a nossa vida moral e espiritual. Que os nossos amigos mentores possam se fazer presença em nossos lares nesse momento de estudo e agradecemos todo o carinho da espiritualidade amiga. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Então, fidelidade a Deus. Depois, deixa eu ver aqui. Depois das primeiras prédicas de Jesus respeito aos trabalhos ingentes que a edificação do reino de Deus exigia de seus discípulos, esboçou-se na fraterna comunidade, um leve movimento de incompreensão, que, pois a boa nova reclamaria tamanhos sacrifícios. Então o Senhor, que sondava o íntimo de seus companheiros diletos, os reuniu uma noite, quando a turba os deixara a sós, e já algumas horas haviam passado sobre o pôr do sol. Interrogando-os vivamente, provocou a manifestação dos seus pensamentos e dúvidas mais íntimas. Após escutar-lhes as confidências simples e sinceras, o mestre ponderou: na causa de Deus, a fidelidade deve ser uma das primeiras virtudes. Onde o filho e o pai, que não desejam estabelecer como ideal de união a confiança integral e recíproca. Não, eu vou reler porque eu li mal pra caramba essa frase. Onde o filho e o pai, que não desejam estabelecer como ideal de união a confiança integral e recíproca. Nós não podemos duvidar da fidelidade do nosso Pai para conosco. Sua dedicação nos cerca os espíritos desde o primeiro dia. Ainda não o conhecíamos e já ele nos amava. E acaso podemos desdenhar a possibilidade de retribuição? Não seria repudiarmos o título de filhos amorosos o fato de nos deixarmos absorver ao afastamento, favorecendo a negação? Como os discípulos os escutassem atentos, bebendo-lhes os ensinos, o mestre acrescentou: tudo na vida tem um preço que lhe corresponde. Se vacilais receosos ante as bênçãos do sacrifício e as alegrias do trabalho, meditai nos tributos da fidelidade que ao mundo exige. O prazer não costuma cobrar o homem um imposto alto e doloroso. Quanto pagarão em flagelações íntimas o vaidoso e o avarento? Qual
o preço que o mundo reclama ao acusador e ao mentiroso? Ao clarão alvacento da lua, como pai bondoso, rodeado de seus filhinhos, Jesus reconheceu que os discípulos, diante das suas cariciosas perguntas, haviam transformado a atitude mental, como que iluminados por súbito clarão. Timidamente, Tiago, filho de Alfeu, contou a história de um amigo que arruinara a saúde por excesso nos prazeres condenáveis. Tadeu falou de um conhecido que, depois de ganhar grande fortuna, se havia tornado avarento e mesquinho a ponto de privar-se do necessário para multiplicar o número de suas moedas, acabando assassinado pelos ladrões. Pedro recordou o caso de um pescador da sua intimidade que sucumbira tragicamente por efeito de sua desmedida ambição. Jesus, depois de ouvi-los satisfeitos, perguntou: não achais enorme o tributo que o mundo exige dos que se apegam aos seus gozos e riquezas? Se o mundo pode tanto, por que não poderia Deus pedir-nos lealdade ao coração? Trabalhamos agora pela instituição divina do seu reino na terra, mas desde quando estará o Pai trabalhando por nós? Gente, desculpa, assustei porque minha gata quase caiu. Ela gosta de subir ali na cômoda, ela escorregou. As interrogativas pairavam no espaço sem resposta dos discípulos, porque, acima de tudo, eles ouviam a que lhes dava o próprio coração. No firmamento infinito, os reflexos do luar se projetavam no lençol tranquilo do lago, dando a impressão de encantador caminho para o horizonte, aberto sobre as águas, por entre os deslumbramentos de luz. Enquanto os companheiros meditavam no que dissera Jesus, Tiago se lhe dirigia nesses termos: Mestre, tem um amigo de Corazim que vos ouviu a palavra santificante e desejava seguir-vos. Porém, asseverou-me que o reino pregado pela vossa bondade está cheio de numerosos obstáculos, acrescentando que Deus deve mostrar-se a nós outros somente na vitória e na ventura. Devo confessar que hesitei ante as suas observações, mas agora, esclarecido pelos vossos ensinamentos, melhor vos compreendo e afirmo-vos que nunca esquecerei minha fidelidade ao reino. A voz do apóstolo, na sua confissão espontânea, se revelava tocada de entusiasmo doce e amigo, e o Senhor, aproveitando a hora para a semeadura divina, exclamou bondoso: Tiago, nem todos podem compreender a verdade de uma só vez. Devemos considerar que o mundo está cheio de crentes que não entendem a proteção do céu, senão nos dias de tranquilidade e de triunfo. Nós, porém, que conhecemos a vontade suprema, temos que lhe seguir o roteiro. Não devemos pensar no Deus que concede, mas no Pai que educa, não no Deus que recompensa, sim no Pai que aperfeiçoa. Daí se segue que a nossa batalha pela redenção tem de ser perseverante e sem trégua. Nesse inteirinho, todos os companheiros do apostolado, manifestando o interesse que os esclarecimentos da noite lhes causavam, se puseram a perguntar com respeito e carinho. Mestre, exclamou um deles, não seria melhor fugirmos do mundo para viver na incessante contemplação do reino? Que diríamos do filho que se conservasse em perpétuo repouso junto de seu pai, que trabalha sem cessar no labor da grande família? Respondeu Jesus. De que modo, porém, se há de viver como homem e como apóstolo no reino de Deus na face desse mundo? Inquiriu Tadeu. Em verdade, esclareceu o Messias,
Ninguém pode servir simultaneamente a dois senhores. Fora absurdo viver ao mesmo tempo para os prazeres condenáveis da terra e para as virtudes sublimes do céu. O discípulo da Boa Nova tem de servir a Deus, servindo a sua obra neste mundo. Ele sabe que, se acha laborar com todo esforço no grande campo, propriedade do seu Pai, que observa com carinho e atenta com amor nos seus trabalhos. Imaginemos que esse campo estivesse cheio de inimigos por toda parte, vermes asquerosos, víboras peçonhentas, tratos de terra improdutiva. É certo que as forças destruidoras reclamarão a indiferença e a submissão do Filho de Deus. Mas o filho, de coração fiel a seu Pai, se lança ao trabalho com perseverança e boa vontade. Entrará em luta silenciosa, com o meio, sofrer-lhe-á os tormentos com heroísmo espiritual. Por amor do reino que traz no coração, plantará uma flor na qual haja um espinho. Abrirá uma senda, embora estreita, em que estejam em confusão os parasitos da terra. Cavará pacientemente, buscando as entranhas do solo, para que surja uma gota d'água onde queime um deserto. Do íntimo desse trabalhador brotará sempre um cântico de alegria, porque Deus o ama e segue com atenção. Qual a primeira qualidade a cultivar no coração? Perguntou um dos filhos de Zebedeu. Para que nos sintamos plenamente identificados com a grandeza espiritual da tarefa. Acima de todas, respondeu o mestre, é preciso ser fiel a Deus. A pequena assembleia parecia altamente elevada e satisfeita, mas André inquiriu. Mestre, nesses últimos dias tenho me sentido doente e receio não poder trabalhar com os demais companheiros. Como poderei ser fiel a Deus estando enfermo? Ouve, replicou o Senhor com certa ênfase. Nos dias de calma, é fácil provar-se fidelidade e confiança. Não se prova, porém, dedicação verdadeiramente, senão nas horas tormentosas, em que tudo parece contrariar e perecer. O enfermo tem consigo diversas possibilidades de trabalhar para nosso Pai, com mais altas probabilidades de êxito no serviço. Tateando ou rastejando, busquemos servir ao Pai que estás nos céus, porque nas suas mãos divinas vive o universo inteiro. André, se algum dia teus olhos se fecharem para a luz da terra, serve a Deus com a tua palavra e com os ouvidos. Se ficares mudos, toma a si mesmo a charrua, valendo-te de tuas mãos. Ainda que ficasse privado dos olhos e da palavra, das mãos e dos pés, poderia servir a Deus com paciência e coragem, porque a virtude é o verbo dessa fidelidade que nos conduzirá ao amor dos amores. O grupo de apóstolos calara-se impressionado ante aquelas recomendações. O luar esplendia sobre as águas silenciosas. O mais leve ruído não traía o silêncio ao gosto da hora. André chorava de emoção, enquanto os outros observavam a figura do Cristo, iluminada pelos clarões da lua, deixando entrever um amoroso sorriso. Então, todos impulsionados por soberana força interior, disseram quase a um só tempo: Senhor, seremos fiéis. Jesus continuou a sorrir, como quem sabia a intensidade da luta a ser travada e conhecia a fragilidade das promessas humanas. Entretanto, do coração dos apóstolos jamais se apagou a lembrança daquela noite luminosa de Cafarnaum, aureolada pelo ensinamento divino. Humilhados e perseguidos, crucificados na torre e esfolados vivos, souberam ser fiéis diante de todas as vicissitudes da natureza e, transformando suas angústias e seus trabalhos num cântico de glorificação, sob a eterna inspiração do Mestre,
renovaram a face do mundo. Bonito, né? Como sermos fiéis a Deus, né? Aqui, deixa eu só guardar esse aqui para não perder a página. Então, esse capítulo, ele é bem simples, né? É só a nossa fidelidade a Deus, que é o que? É a nossa confiança constante, né? A nossa coerência, fé e vida vivida, botada em prática. Ele fala nesse capítulo também de que não podemos servir a Deus e a Mamon. Na realidade, quando Jesus fala, né, que não podemos servir aos dois, né? Isso também é fidelidade, né? Nós sabemos que, antes de tudo, precisamos amar a Deus, né? A Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Então, nós precisamos renunciar aos nossos vícios, às distrações que não são boas para nós, né? Precisamos termos confiança em Deus, confiar em todo momento, em qualquer momento, e mesmo quando as coisas não estão funcionando do jeito que nós gostaríamos, nós precisamos confiar. Nós precisamos, assim, sermos perfeitos? Não. A fé tem que transbordar as montanhas. Precisamos ser perfeitos, assim, no sentido de tentar todo dia nos aperfeiçoarmos, porque ainda não somos perfeitos. Mas precisamos ter uma fé, nem que se for do tamanho de um grão de mostarda, né? Que ela transbordaria montanhas, foi isso que Jesus disse, né? Então, precisamos ter a nossa fé. Nós precisamos perseverar, continuar. Não podemos desistir. Não podemos desistir de Deus. Não podemos desistir de Jesus. Não podemos desistir de difundir a boa nova. Não podemos desistir de nós mesmos. Não podemos desistir de tentar e tentar e tentar quantas vezes forem necessárias. Porque muitas vezes, acho que todos nós reconhecemos, ou algum de nós já passamos por isso. Eu já passei, eu já desisti. Eu já desisti lá atrás uma vez, eu já desisti. Então, nós precisamos confiar no Pai. Confiar. A partir do momento que nós fazemos a nossa parte, nós temos que ter a certeza e confiar e crer que Deus realmente está junto de nós, está nos olhando, está nos guiando, está nos mostrando o caminho por diversos métodos, né? Seja por através de um amigo que vai nos falar aquilo que a gente está precisando ouvir, através até de um desconhecido, através de alguma pessoa que vai nos mostrar o caminho que precisamos seguir. Nosso coração, esse capítulo, ele nos pede, ele nos inspira a lapidar os nossos corações, porque muitas vezes nós ainda temos nossos corações muito enrijecidos. Nós temos, às vezes, não deixamos Jesus entrar em nossos corações, não deixamos Deus entrar em nossos corações. O fato dessa menção a seres perfeitos não é uma cobrança, é um convite de Deus, é um convite do nosso Pai, do nosso Criador.
Nós precisamos ter uma fé raciocinada. Nós precisamos saber fazer o certo, né? Saber fazer o necessário. Nós precisamos, não podemos ficar usando aquelas vendas e ficar seguindo que nem as ovelhinhas atrás do pastor. Cada um de nós tem seu próprio caminho, tá? Cada um de nós tem sua própria missão. Cada um de nós tem que trilhar as suas benécias e também os seus caminhos espinhosos, porque tudo isso faz parte do nosso livre-arbítrio, de nossas próprias escolhas. Então, quando eu falo seguir pastor, não falo pastor da igreja, não, falo pastor das ovelhas, tá? É o pastor lá que fica lá na montanha. Eu acho que a gente precisa. Eu lembrei de novo do meu pai, né? Que falava que ele gostava de fazer uma boa ação por dia. Essa boa ação por dia, no início, quando a gente começa, é quase que a gente se obriga a fazer essa boa ação, né? Todo dia, eu tenho que fazer minha boa ação hoje, eu tenho que fazer minha boa ação, tenho que fazer minha boa ação, tenho que fazer minha boa ação. Aí depois de um tempo, a boa ação você faz, aí daqui a pouco você vê, eu fiz minha boa ação, que legal. E depois de mais um tempo, você vê que se tornou uma coisa natural. Então, servir a Deus é a mesma coisa. Fazer uma boa ação é servir a Deus, porque é fazer uma caridade, não importa qual seja. Pode ser moral, pode ser aquele abraço que você deu numa pessoa, pode ser um sorriso, pode ser uma palavra de consolo, pode ser uma ajuda material, né? A pessoa tá assim, arroz em casa, enfim, tanto faz. Mas nós precisamos fazer a nossa boa ação diária. E isso é um excelente exercício para nós começarmos a nos aproximarmos cada vez mais de Jesus, em fazendo pequenos gestos, nos desafiando todo dia a fazer alguma coisinha pequenininha que nos aproxime do Pai. Nós precisamos ser fiéis a Deus, sermos fiéis a Jesus, porque eles são fiéis a nós. Nós que nos fechamos, nós que viramos as costas, nós que nos revoltamos em momentos de tormentas, achando que Deus está nos punindo, porque isso, porque aquilo. A gente não pensa, a gente não para pensar que muitas vezes são consequência dos nossos próprios atos, de nossas escolhas. E não estou falando de vida passada, estou falando de hoje. Muitas coisas que nós passamos são consequências do que nós fazemos hoje. Então, não adianta a gente cobrar Deus e não fazermos a nossa parte. Não adianta nós pedirmos a Deus e não sairmos do lugar. Aqui eu gostei dessa imagem que ele falou, que a pessoa tá lá, vai cavando, até achar aquela gotinha de água que vai alagar o deserto. Essa gotinha de água é a semente de mostarda, é aquele amor e aquela fé que vai brotar dentro de nós e que vai se expandir. Uma pessoa que vive em comunhão e a fé raciocinada com Deus, com Jesus, com a espiritualidade amiga, ela tem uma outra luz, ela tem uma outra energia. Vamos fazer essa nossa parte, vamos tentar nos mantermos nessa sinergia, nessa energia, juntos com o Pai. Nós somos um, gente. Nós somos um. Nós somos todos interligados. E se a energia de quem estiver ao teu lado te incomodar, mostre para ela como mudar por pequenas atitudes.
Mostra que você é capaz de fazer pequenos gestos que vão mudar que vai mudar a situação de alguma pessoa, que vai ajudar alguma pessoa, que vai ajudar aquela pessoa a seguir adiante, a ser mais feliz, mais equilibrada, sei lá. Consolar, um consolo, gente. Consolo é uma das coisas, eu acho que é assim, mais importante, um consolo. Quando a gente vira uma pessoa triste, seja por qual motivo for, não podemos apontar o dedo. Jesus nunca apontou o dedo para ninguém e não aponta o dedo para nenhum de nós. Se a gente não sabe o que dizer, dê um abraço. É o suficiente. Às vezes eu não tenho palavras para consolar alguém, mas eu pego e dou um abraço. Dou um abraço apertado, que diz mais do que 1000 palavras, melhor do que falar besteira também, né? Mas do mesmo jeito que eu sempre prezei muito por ser consolada, eu sempre valorizei todas as pessoas que em algum momento da minha existência me consolaram, às vezes até à distância. Isso para mim eu acho que é muito importante. É muito importante. Quando a gente está passando por um momento triste, um momento desgastante, a gente precisa disso. Então vamos fazer o nosso caminho, vamos tentar todo dia fazer um pouquinho melhor, colocar uma meta em nossas vidas. Hoje eu vou fazer isso. Vamos pegar essa meta simples do meu pai, que não era nem do meu pai, que era dos escoteiros. Uma boa ação por dia. Escoteiro era obrigado a fazer uma boa ação por dia. E pronto, faça uma boa ação por dia. Quando você vê, você está fazendo 1, 2, 3, 4. E quando você vê, você está fazendo bem a você mesmo. Você está crescendo. Você está se melhorando. Você está sendo fiel a Deus. Você está fazendo a tua parte. Você está fazendo, está pregando, não. Você está vivendo o Evangelho. Porque pregar o Evangelho é fácil, difícil é viver. Aqui no final ele fala de como foi difícil a vida dos apóstolos no final. Foram... Deixa eu pegar aqui. Eles foram humilhados, perseguidos, crucificados, esfolados vivos, mas eles mantiveram a fé, conseguiram se manter fiéis diante de todas as vicissitudes. A gente passou por uma coisa dessa? Não, e a gente perde a fé com coisinhas pequenas, insignificantes. Nós temos a audácia de reclamar por coisas insignificantes quando os apóstolos passaram por tudo isso. Eles transformaram aqui as angústias deles em trabalhos, num cântico de glorificação sobre a eterna inspiração do Mestre. E nós, às vezes, levamos um pisão no pé e o mundo acaba. Nós não podemos ser assim. Nós precisamos sermos fiéis da melhor maneira possível. Nós precisamos nos mantermos a nossa fé até nos momentos mais difíceis. Estou falando isso está servindo muito para mim, porque eu, quando passei por um momento muito difícil, quando a minha mãe desencarnou, eu me afastei, eu parei de servir. E aconteceu o quê? Eu fiquei obsidiada. eu sofri ataques de obsessores. Eu sabia, eu estava consciente disso e eu não conseguia sair daquilo. Até que um dia eu consegui. Eu tive forças o suficiente para dar um basta naquela situação.
Então é isso, gente. Hoje eu não vou falar muito, porque não sei se vocês perceberam, eu não tô abrindo muita boca. Tô com o dente quebrado ali atrás, tá machucando a gengiva, a língua, enfim. Não tá muito legal pra falar, então tô evitando falar. Fiz um curativo improvisado, né? Porque domingo não tem dentista. Fiz esse curativo improvisado aí, e aí eu tô tentando não falar muito. Então é isso, meus amores. Vamos fazer a nossa parte, vamos termos metas em nossas vidas para nos mantermos ligados a Jesus, ao nosso Pai, para que lá na frente nós possamos colhermos os frutos necessários. Não importa o suor que nós desempenhamos, não importa o sofrimento, não importa como, mas nós precisamos servir. Talvez num estado de doença, de debilidade, estejamos debilitados fisicamente, enfim. Sim, ainda temos como servir com a palavra. Ele fala, se estiver cego, use a palavra. Se estiver mudo, use outra coisa. E assim por diante. Então a gente sempre tem como servir. Mas não possamos esquecer que isso aqui não quer dizer que nós precisamos esquecer de nós mesmos. Isso é muito importante. Jesus nunca falou para nos esquecermos. Isso não. Porque amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, antes de amar o próximo, nós precisamos nos amar. Entenderam? Então, apesar dos nossos problemas, tudo, nós precisamos servir? Precisamos. Se não estivermos bem, precisamos servir? Precisamos. Mas de uma maneira que também nós vamos ser realistas, uma fé raciocinada. Então, se eu estiver caindo aos pedaços, né? Toda ruim, toda estragada, eu não vou dar passe. Não tenho condições nenhuma. Mas eu posso falar com o pessoal, posso acolher, posso fazer fichinha, posso encher copinho d'água, né? Então é isso, tá bom, gente? Então vamos acabar por aqui, porque tá me incomodando bastante não poder falar direito. E só tem dentista terça de manhã, então tá estranho não abrir a boca muito para falar, tá me incomodando. Então vamos fechar os nossos olhos. Agradecemos a Jesus, agradecemos a esse Espírito tão grandioso, Humberto de Campos, que nos traz esses textos cheios de reflexão, ricos em mensagens de Jesus para conosco, que possamos sempre estarmos fiéis ao lado do Pai, caminhando junto a Jesus, caminhando junto aos nossos mentores espirituais, com os quais nós damos bastante trabalho. Possamos, para quem for assistir essa noite, possamos ter uma boa noite de sono. Para quem for assistir amanhã, que tenha um bom dia de trabalho. É uma boa semana para todos. Amanhã começa uma nova semana. Amanhã é a volta às aulas das crianças, né? Das férias de inverno. E que todos nós possamos recebermos a luz e o amor de Jesus em nossos corações. Que nossos lares sejam higienizados, protegidos pela espiritualidade amiga, que nossas águas e nossas casas sejam fluidificadas, para que nós sejamos tratados daquilo que necessitamos, que possamos sempre olhar mais para frente, visando o nosso progresso moral, espiritual, para que nós um dia possamos dizer sim, eu consegui, eu estou ao lado eu estou seguindo Jesus, estou vivendo o Evangelho da maneira que tem que ser vivido. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Boa noite, beijos no coração de todos vocês. Foi um capítulo curto, né? Até parece que o pessoal lá em cima sabia que hoje eu não ia estar capacitada. Amanhã eu não sei se eu vou conseguir, porque eu tenho uma aula que termina às 7h30, mas eu vou tentar fazer a leitura assim mesmo, tá? E se tiver doendo muito também, talvez eu não consiga fazer, tá bom? É isso, meus amores. Beijos no corações e no máximo até depois da manhã, tá bom? Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.